Olá, muito boa noite a todos que nos acompanhem em mais essa Spin Live, a nossa segunda temporada de lives aqui da Spin, levando informação, conhecimento e principalmente dados sobre o que está acontecendo com o universo de startups e indústrias nessa crise que nós estamos vivendo em todo o mundo. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nessa série de lives e está também com a gente na noite de hoje. E também meu agradecimento super especial ao André Aldebrecht, vice-presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, que está conosco nessa noite. Boa noite, Beni. Para mim é um grande prazer poder participar com você nessa noite. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar você, cumprimentar a Spin por esse grande trabalho que está sendo feito. Vocês são inspiradores, várias pessoas com as quais eu já conversei têm em vocês uma grande inspiração para a inovação, para novos modelos de negócios. Eu acho que vocês fazem realmente um trabalho bastante diferenciado, o qual eu admiro muito e que já vi em outros lugares com muito sucesso. Então é um grande prazer a gente poder conversar um pouquinho, trocar algumas ideias e tentar evoluir e aprender cada vez mais. Legal, obrigado André. Gente, antes da gente avançar, eu gostaria de dizer que a gente tem um canal exclusivo no Telegram que foi lançado nessa semana e que está à disposição de vocês. Basta escanear o QR Code que vai aparecer na tela da nossa live durante a live inteira. Com o celular, você escaneia o QR Code e você é remetido à página para que você possa participar desse ambiente exclusivo que leva conteúdos gratuitos diariamente para os participantes, para que a gente possa também dar a nossa contribuição para as pessoas, os profissionais, as startups, as indústrias, as empresas de cadeia de valor, para se transformarem durante essa crise e puderem se reinventar nesse momento tão desafiador. A gente também vai ter perguntas que vão poder ser remetidas a nós através das nossas redes sociais, especialmente o YouTube e o Facebook. Fiquem à vontade para mandar perguntas. André, novamente já agradecendo pela tua gentileza de estar conosco. A região em que você é vice-presidente da Federação das Indústrias é a região do Alto Vale, a região do Rio do Sul. É uma região industrialmente muito importante para o estado de Santa Catarina. Eu gostaria que você, numa breve apresentação, falasse um pouco da tua trajetória profissional e também da sua ligação com a Federação das Indústrias, da sua articulação, para a gente criar aí um contexto do seu papel como liderança da Federação das Indústrias na região do Alto Vale de Santa Catarina, da região ali de Rio do Sul. Legal. Eu já fui aqui na região presidente da Associação Empresarial de Rio do Sul, fui vice-presidente das associações aqui de toda a região e há mais ou menos 7 anos eu participo do dia a dia como diretor primeiro da Fiesc e depois como vice-presidente da região aqui do Alto Vale do Itajaí. É uma experiência muito importante, realmente a Fiesc faz um trabalho diferenciado muito grande. Nós temos aqui 7 sindicatos patronais filiados à Fiesc, representando praticamente todas as nossas indústrias da região, os nossos ramos industriais. Então, a gente tem uma capilaridade bastante interessante. Nós temos 26, 27 municípios aqui na região do Alto Vale, que compõem um grande efeito econômico positivo, somos bastante independentes de forma geral, com uma economia bastante variada, e isso acaba gerando um nível de vida bastante importante e bastante interessante para a nossa gente. Somos muito empreendedores, desde o início da colonização, o Alto Vale do Itajaí se destaca pelo seu empreendedorismo. Primeiro foi todo um ciclo da madeira aqui na nossa região, esse ciclo foi transformado por metal mecânico, hoje têxtil, cerâmico, gráfico, de alimentos. Hoje nós temos uma indústria de alimentos muito forte e sempre buscando ser bastante empreendedores e inovadores. Então, nós temos um trabalho muito interessante aqui. Todas as nossas escolas, SESI, SENAI, são totalmente linkadas com os institutos SENAI de inovação. A gente tem vários tipos de trabalhos conjuntos, acessa os nossos associados a esse tipo de encontro, também junto à Fiesc. O observatório da Fiesc ele é muito amplo em termos de conhecimento, em termos de oportunidades de negócios, e principalmente hoje nós estamos muito linkados a buscar inovação. Nós temos vários projetos aqui
totalmente ligados à inovação. Nós temos um projeto que se chama Inova Talks, é um projeto aqui desenvolvido pela vice-presidência local e que é muito bem gerenciado pela nossa equipe técnica, trazendo novas oportunidades, trazendo buscas de alinhamento com startups, com alinhamento com novas ideias, com aproximação de uma economia mais digital. Nós estamos tendo que praticamente nos reinventar. Então, o Alto Vale do Itajaí, ele é muito linkado com essas oportunidades e a gente busca fazer o máximo possível essa junção entre o que está acontecendo e o que pode ter de novidade para que a gente possa estar oferecendo aqui para os nossos associados. Os meus negócios diretos são dois, um que é no ramo de alimentos, o qual é uma empresa familiar, foi fundada pelo meu avô em 1954 e que nós somos líderes de mercado de produtos derivados de mandioca no Brasil. Hoje também líderes em exportação de inovações. Só para ter uma ideia, nosso portfólio de faturamento ele é hoje composto por 60% por produtos que a gente não tinha há 6 anos atrás. Então, nós tivemos que reinventar esse processo como um todo e temos um outro ramo de negócios, que é metal mecânico, onde nós fazemos cilindros hidráulicos, macacos hidráulicos, os quais nós fornecemos para as montadoras. Nós somos a única empresa homologada na América Latina para fornecer esse tipo de equipamento a montadoras de caminhões. Então, fornecemos eles a toda a linha que é produzida no Brasil. E também outros tipos de cilindros, guinchos, prensas, ou seja, uma linha variada no ramo hidráulico metal mecânico. Com isso, a gente tem uma possibilidade de entendimento de diversos setores e também sempre teve no DNA nosso a capacidade de diversificação de negócios e também a necessidade de estarmos completamente alinhados com inovação. Desde o início, estamos no mercado internacional, participando de feiras e de outros contatos internacionais que nos provocam a necessidade de uma inovação. Tá mudo, isso. E essa inovação, estava no mudo, essa inovação, ela é fruto da característica do empreendedor catarinense, e aqui eu queria deixar aqui meu abraço ao Mário Aguiar, presidente da Fiesc, que ele está liderando nesse momento extremamente desafiador a Federação das Indústrias, junto a todo o seu corpo diretivo, vice-presidentes. Nós temos no estado de Santa Catarina uma economia altamente diversificada. Possivelmente essa característica de diversificação da nossa economia seja um ingrediente-chave para a nossa resiliência em momentos de crise. A gente já viveu em outros momentos muita turbulência econômica. Santa Catarina possui uma extensão territorial pequena em comparação ao resto do país, mas ela é muitíssimo importante em termos de geração de emprego, renda e especialmente tributos para a federação, pela diversidade da nossa economia e pela capacidade de agregação de valor que nós temos na nossa indústria e toda a cadeia de valor, no agro também. Então, a gente possui essa característica de inovação no DNA que vem lá dos nossos imigrantes aqui, sejam alemães, sejam italianos, sejam húngaros, né, de todas as regiões que estão poloneses, que estão estendidos aí por esse território que, salvo engano, representa algo como 1% do território nacional. Nós somos pequenininhos em extensão, mas somos valentes e inovadores, né, André? É verdade, a gente representa um pouquinho mais de 1% do território nacional e nós temos a terceira melhor renda per capita do Brasil. Né? Isso considerando o Distrito Federal como o segundo, que a gente poderia desconsiderar, né? Mas ok, o que é a linha, é o que está colocado. Isso é muito proveniente da indústria. A indústria faz esse papel tão relevante. E é uma indústria inovadora. As características desse DNA que você colocou são evidentes, até porque esses imigrantes vieram para Santa Catarina sem nenhum tipo de auxílio, sem nenhum tipo de possibilidade de ter ajudas, sejam financeiras ou de qualquer outra sorte. Trouxeram tecnologias. Essas tecnologias, eles não pararam por ali, foram desenvolvendo novas tecnologias, novos processos, e hoje nós temos esses gigantes que fazem parte aqui de Santa Catarina, multinacionais globais, e que representam tão bem o nosso estado. E além deste processo, desses exemplos que nós temos diversos,
e a Fiesc capitaneia muito bem isso. Você colocou, o presidente Mário Aguiar faz um trabalho fantástico, uma reengenharia da própria federação, buscando justamente inovação, buscando justamente, ele mesmo dimensionou 4 Is, que é inovação, internacionalização, infraestrutura, que é uma das grandes mazelas do nosso Estado, e a questão da inclusão, quando ele fala em inclusão, inclusão neste cenário novo, nesse cenário atual da indústria. Então, o DNA realmente da indústria de Santa Catarina é um DNA de resiliência, mas também de muita busca de se reinventar a todo momento. Quando a gente fala em reinvenção da indústria catarinense, a gente pode colocar isso 120, 130 anos atrás e fazendo um histórico disso, a gente tem a percepção clara de quão inovador foi o industrial catarinense durante todo esse período. Isso é maravilhoso, a gente tem uma história muito bonita e a gente tem que ter muito orgulho disso. Acho que o catarinense, nesse ponto, ele tem um valor diferenciado bastante importante. E a nossa região aqui, do Alto Vale do Itajaí, é uma região pequena dentro do estado de Santa Catarina. Ela tem um valor muito importante, apesar dos nossos grandes problemas logísticos, os quais são realmente imensos e que poderiam inibir muito da economia. Eles são mais uma tarefa a ser executada e ser superada. E isso tem acontecido de forma muito efetiva, com resultados muito importantes, com belos exemplos aqui de grandes inovações e grandes empresas com produtos globalmente muito bem reconhecidos. Muito legal. E eu sei que a Federação das Indústrias, como todo o Sistema S, passou por grandes desafios nos últimos 2 anos, especialmente 2 para 3 anos. Ela foi gradativamente sendo forçosamente levada, conduzida a olhar para a sua estrutura, uma vez que o governo federal foi gradativamente também reduzindo a sua cota participação, que vem também da contribuição das empresas. Isso forçou todo o Sistema S a uma reengenharia, e aqui fica os parabéns à Federação das Indústrias, como outras federações, que estão bravamente, e aqui é um reconhecimento que eu faço, bravamente lutando para manter sistemas em atividade, porque muita gente não sabe ou não lembra, mas a Federação das Indústrias é responsável pelo sistema SESI Senai, que sem o SESI Senai a gente teria muitas lacunas que o poder público não preencheria, que o sistema S preenche, não é isso, André? É verdade. O sistema SESI, Senai, o IEL mesmo, que faz parte também desse processo em termos de inovação, mas o SESI Senai preenche lacunas muito importantes e ele tem uma leitura direto daquilo que o empresário necessita e tem uma conversa onde nós conseguimos entender exatamente as demandas que nós precisamos ter naqueles momentos, o que a gente busca em termos de possibilidades para a nossa realidade. Então, o sistema SESI Senai tem uma história fantástica aqui de superação e de entrega de produtos e serviços para a indústria catarinense de forma bastante diferenciada e de forma bastante ativa. A Fiesc, como você falou, ela tem também essa proatividade de entender que o nosso mercado, que são os nossos associados de sindicatos, eles necessitam respostas, eles necessitam ações, eles necessitam proatividade, interação com inovação. Então, eles não são simplesmente, nós não somos simplesmente sindicatos que cumprem um papel apenas legal. Nós buscamos ser algo que traga transformação ao associado. E esse é o grande diferencial. E aí, de novo, a Fiesc é protagonista no Brasil nesse tipo de comportamento, nesse tipo de ação, porque ela realmente desenvolve algo diferente. Nós sempre vamos ter questionamentos, vamos ter posições onde nós podemos fazer sempre mais e melhor, mas hoje em Santa Catarina temos 4 institutos de inovação do Senai, quer dizer, com grandes trabalhos, com grandes oportunidades a uma
capacidade de a gente conseguir integrar, isso também ainda é um desafio, integrar as pequenas, médias empresas a esses processos. Mas aí, juntamente com o trabalho que vocês estão fazendo, é um trabalho que tem que ser associado desta forma, criar um ecossistema de ações nesse sentido para que a gente possa superar e ter essa nova visão, essa nova oportunidade para muito mais número de empresários, né? A gente conversava um pouco antes de entrar ao vivo e a gente percebe uma série de movimentos da economia global, né, e também refletindo a economia local. Há uma série de mega tendências, né? A gente tem a população mundial crescendo e tangendo aí para algo numa estabilidade em torno de 10 bilhões de pessoas em meados de 2050, é uma projeção. A gente tem também a entrada de bilhões de pessoas nesse processo, com capacidade de consumo no mundo inteiro, possivelmente em classes com poder aquisitivo que podem ser comparados com a classe média. A gente tem o envelhecimento da população, que traz uma série de impactos, dentre eles especialmente os laborais, e a gente tem um índice cada vez menor de natalidade, casais tendo cada vez menos filhos. Então, a gente tem a pirâmide etária, que era uma pirâmide na década de 60, 70, se invertendo e virando uma pirâmide ao contrário, ou seja, poucas crianças nascendo. E, em função da tecnologia, da medicina, as pessoas estão tendo uma expectativa de vida maior. Lógico, nós estamos vivendo um momento de crise, de pandemia, que se deflorou no mundo inteiro, mas se nós considerarmos o modus operandi, as pessoas normalmente estão vivendo mais em função de todo o avanço tecnológico, da medicina. Isso traz uma série de desafios para a indústria, e aí eu gostaria que você falasse sobre isso, do ponto de vista do interesse das pessoas de estarem ligadas à indústria de todas as formas, seja do jovem que quer passar por um processo de capacitação do Senai e ingressar numa carreira dentro de uma indústria, seja do profissional mais sênior que, pela longevidade, eventualmente quer voltar à indústria. A gente vê isso muito forte nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Os profissionais aí que deveriam estar aposentados, mas como estão aí superativos, estão sendo demandados. E já indo um pouco para a mega tendência do uso da tecnologia e da inovação, como é que está essa fusão com essa mega tendência global de mudança da característica laboral das pessoas gradativamente, com a associação à tecnologia na indústria catarinense, no seu ponto de vista? Como é que isso está funcionando? Há ainda uma oferta de mão de obra jovem? Como é que estão os sêniors e como é que eles estão lidando com tecnologia de forma geral? A gente tinha, há anos atrás, a demanda por profissionais lidando com CNC, você deve se lembrar disso. Eu lembro muito bem que era um profissional raríssimo no mercado. Isso, de certa forma, segue como uma constante, mas como é que está isso sob o seu ponto de vista, André? Sendo bastante generalista, eu falei um pouco das idades e do interesse das pessoas pela indústria e também do uso da tecnologia de uma forma muito geral. Eu penso que nós temos que fazer uma revisão total nos modelos de negócios. Acho que todo mundo, todas as empresas, as indústrias deveriam buscar essa reinvenção. A reinvenção começa a reinvenção de nós mesmos. Nós mesmos temos que mudar o nosso comportamento. Independe da nossa idade cronológica, nós podemos nos reinventar, nós podemos fazer coisas diferentes. Nós mesmos você estava comentando que está em home office, e assim estão milhões de pessoas no mundo em home office. É uma necessidade de reinvenção e é uma necessidade de continuar gerando os mesmos tipos de resultados que eram feitos antes, ou quem sabe até melhores. Então, nós temos um desafio muito grande de inserir os jovens dentro dessa nova indústria. A nova indústria de Santa Catarina, ou do Brasil, e principalmente do mundo, evidentemente, ela tem que dar a oportunidade para os jovens participarem das ações. Nós não podemos mais ter aquela questão de uma super hierarquia estática, onde você fala para a pessoa cumprir um operador de CNC, para ele fazer 5.000 peças por dia, e esse nós temos que dizer por quê, de que forma isso vai contribuir dentro da nossa cadeia de negócio, de que forma aquilo vai contribuir efetivamente. E esse trabalho tem que ser feito. Nós mesmos sabemos que temos um desafio interno muito grande para promover isso,
Mas a hora que nós conseguimos fazer esse tipo de trabalho, gerando essa reinvenção, fazendo uma mudança realmente paradigmática dentro das nossas empresas, nós conseguimos atrair esse tipo de pessoa, esse tipo de interesse e até desenvolver esse tipo de interesse. E aí, principalmente, as pessoas de faixas etárias mais jovens, elas precisam muito desse retorno, dessa capacidade de entender o que está acontecendo com a empresa, de que forma eles podem contribuir. A hora que você faz isso, a capacidade de flexibilização deste público é muito grande. Aí vem a questão trabalhista que nós temos que discutir, porque nós temos que realmente reinventar também essa relação. Nós temos que fazer uma relação onde todos ganham, até porque senão as pessoas não estão comprometidas, nós temos que criar esse comprometimento mútuo, mas ao mesmo tempo ter flexibilizações. Nós não podemos ser estáticos em legislações antigas de 75 anos atrás, as quais não conversam com o mundo atual. Então, eu vejo um dinamismo muito grande. Nós temos feito, dentro das nossas empresas, como eu falei, a gente teve que modificar totalmente nossa linha de produtos, sob pena de não mais continuar no mercado, ou seja, era uma questão realmente de necessidade. E com isso você envolve novas tecnologias, novas pessoas que pensam diferente, nós temos cargos diferentes, nós estamos mudando toda a linha, de forma geral, na indústria como um todo, dos cargos antigos de operador disso ou daquilo, ou mesmo de setores de vendas, compras, marketing, qualidade. Isso está tudo interligado entre uma nova gestão de operações como um todo. Cada empresa define o seu critério, mas há necessidade de a gente não mais ter aquele... Isso é desafiador para todas as pessoas, porque a pessoa não tem mais aquela profissão antiga que ela podia colocar na carteira de trabalho e que ela sai da empresa A, vai para a empresa B, eu sou isso. Eu sou muito mais... Eu tenho muito mais experiências, eu adquiri muito mais capacidades que eu posso contribuir. E com isso, sim, eu posso fazer realmente uma transformação nos negócios. Gerenciar isso tudo é um grande desafio. Nós temos que ter equipes de gestão muito modernas, muito bem antenadas e que consigam ouvir esses players, essas pessoas da melhor forma possível. Muitas vezes nós estamos buscando pessoas jovens, mas também pessoas que em idade cronológica maior, mas que pensem deste mesmo modo, ou seja, a gente consegue interligar isso de uma maneira fantástica, e quando isso funciona, nós temos um nível de trabalho, uma vontade, um comprometimento, uma satisfação, que é realmente a palavra correta, é muito grande de todos esses atores nessa questão. A mesma coisa nós estamos buscando fazer de forma bastante também proativa no sistema sindical, via já essa experiência da própria Fiesc, para promover isso também desta forma, porque de outra forma o modelo antigo não vai poder continuar. Então, tendo isso em mente, tendo isso claro, que nós fizemos mudanças mundiais bastante fortes, nós hoje buscamos produtos completamente diferentes daqueles que eram buscados há um certo tempo atrás. De um lado, nós não pagamos determinados preços mais por produtos commodities, do outro lado, nós queremos ter uma saudabilidade maior naquilo que a gente vai ter como alimentação, uma educação diferenciada, ou seja, nós temos muitos desafios em indústrias muito tradicionais, mas muitas oportunidades em indústrias que realmente, serviços, e mesmo o seu comércio em si, que realmente tem esse interesse de fazer essa reinvenção constante, analisando o mercado, sempre vindo de oportunidades de mercado e não de questões internas. Nós tivemos muitos anos onde as empresas tinham sistemas de engenharia fantásticos, os quais criavam algo para ser consumido por alguém. Isso há muito tempo já passou, o mercado define de que forma ele vai consumir. Quantos exemplos de carros, por exemplo, veículos, que a engenharia achou fantástico e o mercado não comprou, simplesmente achou que tinha algum problema e que a engenharia jamais podia definir que tinha problema, achava fantástico. Então, como nós vamos conversar mercado com aquilo que nós estamos desenvolvendo, com a rapidez, e hoje com essa questão digital que você comentou, e a questão de realmente a gente entrar em comércios, e-commerce e outras formas de trabalho, é mais outro desafio, pessoas treinadas para esse tipo de ação,
mas que, como eu posso garantir, Beni, que a gente tem uma resposta muito positiva quando a gente entrega desafios, quando a gente entrega realmente comprometimento às pessoas, eles entregam muito resultado e tem muita satisfação em fazer parte de times desse jeito. Muito legal, muito legal. E eu percebo que dentro desse cenário existem alguns ingredientes que o mercado consumidor tem apontado como críticos para tomar a decisão pela compra. Uma delas é preço, né? Quanto mais baixo o preço, melhor. A outra é qualidade. Então, o consumidor moderno, ele quer pagar menos por um produto de maior qualidade, que tenha uma entrega rápida, então você tem desafio logístico, e que seja personalizado. São 4 variáveis que não combinam numa mesma equação. Eles não fecham, não funciona, especialmente para a indústria. E se nós pensarmos aí o movimento VUCA, que nasceu lá na década de 90, dentro do ambiente militar, que remete à volatilidade, né? a volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Então, são os 4 elementos VUCA que cada vez mais estão fazendo parte da nossa vida. Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Eu sempre me confundo porque é em inglês. Então, o movimento VUCA, ele está presente na nossa vida. A gente está vivendo todas essas variáveis na indústria e a indústria está sendo pressionada cada vez mais pelo consumidor moderno, especialmente o da geração millennial, que a gente discutia há anos atrás. Os millennials, eles estão aí com poder aquisitivo, tomando decisão, e eles querem essas qualidades que eu comentei há pouco de forma muito rápida e estão pressionando a indústria a fazer a produção industrial ser orientada cada vez a lotes menores, né, mais personalizados, com um tempo de duração de lotes cada vez menor também, com uma variação de lotes cada vez maior, ou seja, a multiplicidade de variáveis é tão grande que a indústria se vê muitas vezes imersa profundamente no VUCA, né? No movimento VUCA. E aí a tecnologia da indústria 4.0 vem para isso, né, André? E Santa Catarina é referência nacional nisso, porque possivelmente pelo fato de a gente ter uma indústria muito bem estruturada, muito diversificada, com altos padrões de qualidade, de excelência, Santa Catarina liderou por diversas vezes o movimento nacional da qualidade, na década de 90, na meados de 2000. Então, aqui eu tenho a sensação que há uma vontade maior de se aplicar as características, as 9 características, a mandala da indústria 4.0, mas ainda falta incentivos de todas as ordens, porque é caro se adaptar à indústria 4.0. Há quem diga que a gente ainda está sofrendo para chegar na 3.0, quiçá estar de fato na 4.0, e isso tudo faz com que a indústria se veja em um cenário muito desafiador de reinvenção. E aí, nesse sentido, a gente já vai seguir para as próximas perguntas que eu quero levar a você, mas antes eu quero levar uma mensagem para quem nos assiste, que a SPIN, focada na relação startup-indústria, trabalha há anos buscando levar informação, conhecimento, startups, tecnologia para que a indústria se reinvente. E no meio desse grande desafio da pandemia, a SPIN desenvolveu uma solução exclusiva, uma plataforma focada em levar relacionamento com startups para as indústrias, reinvenção de negócios através de inovação aberta e também metodologias e conteúdos para que possa se focar nos clientes certos para vender mais e melhor, usando a cultura de Customer Centricity. A gente vai rodar um vídeo rapidinho e a gente já volta. Se sua empresa pudesse focar nos clientes certos para melhores vendas e maior competitividade através da inovação aberta, engajando colaboradores em todos os departamentos da sua empresa. Nós sabemos dos desafios de se engajar os colaboradores da sua empresa para a transformação da sua cultura organizacional a fim de focar ainda mais nos clientes certos e se alinhar à nova economia, cada vez mais complexa e competitiva. Mas e se você pudesse transformar os seus colaboradores em todos os departamentos em verdadeiros agentes de inovação focados em vender mais e melhor, estando ainda mais próximos dos seus clientes, interagindo e co-criando soluções de valor com eles através de um único ambiente digital? Estudos de consultorias globais demonstram que aculturar colaboradores para focarem nos clientes certos pode trazer até 2,5 vezes mais receita às organizações.
Ou seja, o investimento na qualificação desses colaboradores para venderem mais e melhor nunca foi tão importante como nesses momentos de grandes desafios globais. Ferramentas de mercado tradicionais permitem diversas interações digitais, mas nenhuma delas é totalmente orientada a aculturar colaboradores a inovarem de forma aberta com o propósito de vender mais e melhor, preparando seus times para colocarem o cliente no foco da sua operação e promovendo iniciativas focadas no sucesso desse cliente para mantê-lo mais lucrativo para a sua empresa no maior tempo possível. Estou te convidando para testar a nossa plataforma Exponencial Empresas para qualificar seus colaboradores a colocarem os clientes certos no foco da organização e assim vender mais e melhor, superando os desafios da nova economia em que nós estamos imersos. Clique nesse link e faça seu cadastro agora mesmo. Legal, essa é a plataforma Exponencial Empresas, voltada para indústrias se reinventarem nesse momento de grande desafio, levando a inovação aberta a todos os departamentos, engajando colaboradores a fazerem a transformação digital acontecer na prática, www.exponencial.vc. André, a gente falava agora no intervalo sobre esse movimento dos jovens, né? E é muito legal ver como a mudança da cultura frente à tecnologia está movimentando os talentos no mundo inteiro. Eu comentava contigo que há algumas décadas aconteceu o famoso êxodo rural, onde os jovens, os filhos dos agricultores, deixaram o campo e foram para as cidades por não ver muitas perspectivas no campo. Mas no momento em que a gente passou a ter tecnologia lá no campo, com drones, com tecnologia de ponta, GPS, todas as ordens, o jovem começou a voltar para o campo, ou seja, o filho do agricultor hoje, ele não quer mais sair do campo, porque lá ele tem tecnologia, qualidade de vida, está perto da propriedade da família. É possível traçar um paralelo desse movimento com o movimento da indústria? É possível que os jovens, os talentos da nova economia, queiram estar mais próximo da indústria, uma vez que a indústria esteja mais familiarizada com a tecnologia, cada vez mais usando na prática e buscando essa reinvenção? Eu penso que sim, eu acho que isso já é um movimento que já tá acontecendo. Hoje a valorização de quem trabalha na indústria é muito maior, justamente porque você colocou alguns aspectos, o efeito VUCA, é um efeito muito interessante. O jovem, essa geração milênio se atrai muito com essa ambiguidade, essa incerteza, e isso faz com que crie desafios. Hoje a indústria 4.0, que ainda nós temos um caminho, mas que não temos como demorar muito para chegar lá, porque ele é uma realidade mundial e nós queremos ser referência mundial, então nós precisamos chegar nesse caminho. O jovem hoje tem muito interesse, caso ele seja estimulado, a participar da indústria. Ele tem, como eu comentei antes, esses institutos de tecnologia, essa questão de você aproximar startups que podem contribuir com certas soluções, já que a indústria, de forma geral, ela é muito estática, e isso que o jovem, ou a pessoa, como eu falei antes, que nem precisa ser cronologicamente jovem, mas ela tem desafios que ela quer que sejam superados. Então, hierarquias muito rígidas, modelos de negócio muito rígidos não atraem esse tipo de perfil. Esse tipo de perfil é necessário para a indústria 4.0. De novo, aqui uma ambiguidade. Nós temos que ter esse perfil, senão nós não chegamos na indústria 4.0. Então, isso tudo aliado faz com que nós tenhamos a condição de trazer para dentro da indústria realmente profissionais altamente capacitados, onde as pessoas veem muito mais capacidade de futuro na própria indústria do que em alguns trabalhos que até então eram mais glamurosos, talvez dentro de algum escritório ou alguma coisa nesse sentido, que também são trabalhos que estão extremamente sendo reformulados e modificados. Então, o jovem hoje, nesse exemplo, é perfeito. A gente acompanha muito essa parte agrícola, ela tem esse efeito. Há pouquíssimo tempo atrás, o êxodo rural era uma tragédia, inclusive um risco ao futuro da agricultura. Santa Catarina é muito específico nisso, porque temos pequenas propriedades e que podem ser hoje altamente rentáveis, gerando realmente um resultado diferenciado para essas famílias que estão nessas condições
condições de terem suas propriedades que não são tão grandes em área, mas altamente produtivas. A mesma coisa é a indústria. Nós precisamos ter indústrias. No caso de Santa Catarina e principalmente na nossa região do Alto Vale, nós não temos um cenário para ter empresas gigantes, mas nós temos um cenário para ser cluster de várias oportunidades de negócios. Nós temos uma capacidade de ter pequenas empresas que empregam um número pequeno de pessoas, mas com uma alta capacidade de gerar renda a essas pessoas. E isso faz com que nós possamos ter uma distribuição social muito positiva. A indústria do futuro precisa desta ligação, desta conversa com isso. Nós temos vários modelos de negócios hoje, como você comentou, os preços vão ser extremamente bem analisados. Por outro lado, nós temos, como no caso da agricultura, nós temos oportunidades, e nós mesmos vivemos isso, com produtos que são saudáveis, que têm características orgânicas, que têm características de não ter glúten, por exemplo. Isso faz com que o consumidor perceba valor em menos quantidade, em menos volume, mas valor naquilo que está se colocando com alta necessidade de confiabilidade, alta necessidade de compromissos, de certificações, e que isso tudo gera a necessidade de trabalhos muito específicos, de pessoas muito capacitadas para cumprir esse tipo de trabalho. Nós temos uma outra questão no ramo metalmecânico, no ramo de imóveis, que já faz algum tempo, que é o do it yourself, faça você mesmo. Isso faz com que as pessoas sentem prazer de montar suas próprias coisas, de ter os seus próprios equipamentos feitos por eles mesmos, de alguma maneira, bem orientados e de alta qualidade. Então, fica difícil trabalhar hoje com escalas muito grandes, porque elas se comoditizam muito rápido. Aí a necessidade é de grandes gigantes e players que fazem escalas. Só que essas escalas, na nossa região de Santa Catarina, são muito difíceis. Talvez algum outro tipo de indústria por alguma caracterização própria, mas não são muitas. E mesmo essas vão ter que fazer, e estão fazendo, as suas reinvenções de produtos, estão realmente criando novas oportunidades, criando várias derivações de produtos. Eu penso que a indústria 4.0 é realmente uma realidade, nós não podemos fugir delas, nós temos várias questões tecnológicas que nós podemos aportar, e esse trabalho que vocês mesmos têm estimulado muito é de criar realmente capacidade com startups que possam, esse é o grande desafio, fazer essas startups rapidamente estarem interligadas com as necessidades da indústria. Como eu falei antes, rapidamente, as engenharias, os trabalhos, as direções das indústrias, elas são muito pragmáticas e elas não gostam de fazer, assim como o ser humano em geral, não gostam de fazer coisas diferentes do que estavam acostumados a fazer. E nós precisamos ser provocados a toda hora a fazer isso e a estar abertos a essa condição. E isso vem desse trabalho de startups. Eu tive a oportunidade, no final de outubro, de passar uma semana em várias aceleradoras de startup em Israel, e é uma referência fantástica a como eles vivem esse dia a dia, a forma como eles conseguem unificar os players como universidades, governo, empresas, associando isso a um ecossistema realmente com muita rapidez de ação. Eu acho que aqui em Santa Catarina, e eu voltei certo disso, nós poderíamos utilizar essa mesma narrativa. Primeiro que nós podemos fazer um produto made in Brasil, principalmente agora nesse Covid, e mais ainda, melhor que made in Brasil é made in Santa Catarina, feito em Santa Catarina. E essa narrativa de ter sido feito em Santa Catarina através de realmente pessoas capacitadas vai nos dar realmente uma possibilidade de um crescimento e principalmente de uma ação inovadora e atendendo a essas novas gerações que tanto querem realmente produtos diferentes, produtos que possam realmente satisfazer as necessidades, né? E eu concordo contigo plenamente. Assim, existe uma relação direta entre as capacidades da indústria em produzir os lotes adequados e alinhados com a demanda do consumidor moderno e, ao mesmo tempo, buscar o relacionamento mais fluido com a tecnologia, mesmo que com parceiros, não trazendo para dentro da sua estrutura, eventualmente, aquilo que não é core,
E isso é uma característica que eu vejo que é muito bacana em Santa Catarina. Eu estou vendo aqui nos comentários do YouTube muita gente falando nós fazemos junto, pertencimento, juntos nós conseguimos fazer a diferença. A palavra nós apareceu muito nos comentários do YouTube aqui, viu, André? E isso mostra a união de quem está nos assistindo, que é uma característica do catarinense. A indústria catarinense, de forma muito generalista, ela é, na sua essência, muito cuidadosa com processos, com qualidade, etc., de forma muito generalista. Ela buscou, ao longo do tempo, uma certa verticalização, o que pesa a favor e contra em alguns momentos, mas ela é muito interconectada dentro do próprio estado. O estado de Santa Catarina, por si, não é capaz de absorver a produção catarinense. Fazendo um paralelo com Israel, que é a Startup Nation, e eu admiro pra caramba Israel, já estive algumas vezes lá, sou apaixonado pelo povo, pela terra, pela capacidade de reinvenção. Eles têm lá algo como 10 milhões de habitantes, num território extremamente pequeno, e tudo que eles fazem é exportação, assim como Santa Catarina. Fazendo um paralelo, traçando esse paralelo, nós temos essa capacidade e a nossa característica de fazer essas sinapses dentro do próprio estado, buscando uma horizontalidade fabril muito semelhante ao que se pratica na Alemanha, onde a cadeia produtiva ela não está vertical, ela está um pouco mais espraiada. Isso faz muito bem, porque você tem, de certa forma, a distribuição do sistema produtivo e a redução dos riscos associados ao colapso de um único segmento. Então, além de a gente ter diversidade, a gente tem interconectividade das indústrias na sua cadeia de valor. Essa seria uma das razões pelas quais, eventualmente, a gente pode se comparar com um Estado inovador como o Estado de Israel? Eu acho que sim, para mim, até porque nós temos várias similaridades. Nós também temos uma questão territorial pequena, nós temos que fazer produtos, serviços e ideias, muito mais do que produtos e serviços, nós temos que ter ideias para um mercado muito maior, e Santa Catarina é um exemplo, não exporta só para o Brasil, mas sim para o mundo. Israel tem essa mesma configuração, não seria possível viver naquele mercado. E com muitas dificuldades, assim como eles têm, tem o território quase todo desértico, tem um monte de variáveis bastante difíceis, nós também temos uma questão de infraestrutura terrível em comparação até com partes do Brasil. Quer dizer, nós temos que sair de situações bastante complexas e fazemos isso com inovação, fazemos isso com proatividade, nós geramos ideias, nós geramos realmente uma capacidade interna de fazer isso. Você comparou bem a questão com a Alemanha, por exemplo, e nós devemos cada vez mais fazer isso. Por isso que eu defendo aqui no Alto Vale do Itajaí a possibilidade de nós termos clusters, porque uma empresa não precisa fazer tudo. Ela pode ter parceiros que façam essas partes de forma muito mais eficiente, mais eficaz, com mais resultado, gerando mais renda e tendo uma condição mais econômica de vender essas suas partes, serviços, produtos, etc. Isso cabe realmente uma necessidade hoje de a gente poder difundir melhor essas ideias, um pouco tirar, nós precisamos nos repensar aquilo que foi tão bom trazido pelos nossos imigrantes. Em alguns casos tem que ser repensado, porque há uma vontade de repetir aquilo que teve sucesso, e isso é uma questão também, de novo, humana, mas nós precisamos realmente, com essas cabeças mais jovens, tentar reinventar isso, porque nós tínhamos isso eu também vi lá na indústria ou em qualquer tipo de negócio, as figuras dos super-heróis. O super-herói resolvia alguma coisa, seja na fábrica, seja em vendas, seja em algum tipo de trabalho dentro da empresa. Você tinha 2 ou 3 super-heróis. Hoje você precisa ter uma escala de trabalho, uma definição daquilo que é importante para a empresa, aquilo que a gente falou lá no começo. As pessoas têm que sentir-se pertencentes a esse processo, onde não tem um super-herói, tem uma equipe de super-heróis, uma equipe que gera realmente esse trabalho tão diferente e que gera resultados. Nós temos conseguido isso em Santa Catarina. Eu, quando estive lá, fiz
ficou muito claro que a narrativa que nós podíamos fazer era essa. Toda a apresentação que eu vi em Israel começava com a empresa, os trabalhos, seja uma aceleradora de startup, seja uma empresa, seja uma indústria, exaltando que está em Israel, que Israel tem um número de habitantes pequeno, que tem uma dificuldade. A narrativa era sempre, e tinha aquele Made in Israel. Nós podemos seguir uma narrativa de forma exclusiva e muito melhor para Santa Catarina. Nós temos, se nós todos nos apresentássemos como Santa Catarina, num primeiro momento, nós venderíamos algo, inclusive, de mais valor. E isso é importante que nós possamos fazer acontecer no nosso estado. Nós temos empresas maravilhosas, nós temos uma equipe de trabalho maravilhosa. Como eu falei, aqui no Alto Vale do Itajaí nós temos pessoas empreendedoras, temos jovens altamente capacitados que precisam de oportunidades e experiências para que possam estar no mercado como um todo. É realmente bastante desafiador. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é essa pandemia. As empresas todas estão realmente com dificuldades, todas em geral, com dificuldades muito expressivas, mas, ao mesmo tempo, eu vejo que há uma vontade de reinvenção, uma vontade de fazer diferente muito grande que está acontecendo. E creio que nós vamos sair fortalecidos desse momento quando for possível, de poder ter produtos, serviços, mas sim ter novas ideias, ter uma nova concepção de negócios e de empresas. Para isso é muito importante que a gente tenha esse alinhamento com essas novas ideias. E de novo, as startups, como você falou antes, Israel é a Startup Nation, as startups são muito importantes e nós não estamos acostumados a trabalhar com esse tipo de abertura, e isso nós temos que fazer com maior rapidez. Eu vi que vocês têm feito isso de forma muito, muito expressiva em empresas grandes, fazendo rodadas de negócio, rodadas de apresentação destas startups com as dificuldades que as empresas têm, trazendo as dificuldades, trazendo oportunidades. Eu acho que esse link me atraiu muito quando a gente começou a conversar e fui pesquisar um pouco sobre vocês melhor e achei até realmente um trabalho que a gente tem que fazer com mais rapidez e com mais assertividade agora no curto prazo. Verdade, eu concordo contigo e de fato essa crise ela afetou a todos, né? Pegou todo mundo de surpresa, a gente não imaginava que ela seria da forma como está sendo, ninguém tinha um plano B para essa crise, ninguém se preparou, ninguém poderia traçar, mesmo nos cenários mais complexos, que nós estaríamos passando por isso, mas o grande X é que aos trancos e barrancos nós estamos passando, né? A gente não sabe quanto tempo dura, mas é uma travessia. Pegando esse gancho, André, eu queria, ainda no contexto indústria, dividir contigo algo que eu tenho percebido e também fazer a leitura da tua percepção. Com o advento aí da pandemia, grandes nações especialmente desenvolvidas, estão revendo suas estratégias de industrialização e estão se reindustrializando. As nações estão cada vez... É uma leitura minha de tudo que eu leio, pesquiso, estudo sobre o assunto, que as nações estão reindustrializando seu chão de fábrica e fazendo com que os países sejam os mais verticais possíveis em termos de competências de indústrias dentro de uma estrutura horizontalizada, mas no perímetro da nação, dos países. Isso por quê? Porque um espirro na China é uma pneumonia no resto do mundo. Foi o que aconteceu. Então a gente viu empresas como a Foxconn, que produz os dispositivos Apple, ficando um tempo parada e jogando para baixo a performance do quarter da Apple. Então, uma vez que nós passamos por esse processo de fazer da Ásia o nosso parque fabril, quando eu falo nosso, é de forma muito geral, o mundo levou muita coisa para lá e ficou com um intelecto, etc. Mas eu tenho percebido um movimento muito rápido de reindustrialização que vem nos Estados Unidos desde a era Obama. Obama já vinha reindustrializando, o Trump acelerou muito esse processo, e eu vejo que outras nações estão também buscando. Você percebe que esse pode ser um movimento brasileiro também de reindustrialização, vendo toda essa conjuntura de dólar mais alto, tornando impeditivo eventualmente a importação de partes e peças, insumos,
e como estratégia de soberania e de resiliência, uma mais forte reindustrialização, se é que a gente teve desindustrialização no Brasil, uma forte reindustrialização no Brasil e talvez até uma pincelada de Santa Catarina? Infelizmente, a gente teve uma desindustrialização no Brasil nos últimos anos. Isso é percentual. O PIB da indústria caiu em relação ao PIB geral brasileiro, em termos percentuais, né? E isso é importante que a gente retome. O mundo ocidental não pode ter um único parque fabril no mundo. Nós temos que redesenhar esse contexto. Não há como nós não termos a capacidade de estarmos mais seguros em termos de industrialização como um todo. Até porque a indústria gera inovação. A maior fonte de inovação, de geração de riqueza, vem da indústria, que depois é colocada em serviços, em vários tipos de acessórios que acabam acontecendo nesse processo. Então, seria não inteligente nós termos, acabando a pandemia, voltarmos ao que era antes. Evidentemente que eu defendo um mundo aberto, um mundo com condições de negociação, onde a gente pode estar buscando tecnologia e oportunidades em todos os países. O fato é que o Brasil precisa mesmo ter uma política de industrialização bem montada, e isso passa por tudo que nós estamos falando, por tecnologia, não simplesmente incentivos para indústrias de commodities ou coisa nesse sentido, mas sim processos em que nós possamos criar realmente empregos de valor, podemos criar renda de valor e que, evidentemente, são produzidos no Brasil. Aquela ideia, por exemplo, de ter clusters, de ter uma indústria mais dividida, uma indústria diversificada, não tão horizontal, esse processo todo vai fazer com que, eu penso que no mundo ocidental como um todo, a Europa, os Estados Unidos vão também, e já estão fazendo esse tipo de trabalho, para que a gente possa estar mais equilibrado com a Ásia. A Ásia ela cumpre e vai cumprir um papel importante na industrialização mundial, mas ela não vai ser a única protagonista dentro desse cenário. E isso é importante que a gente tenha bem claro. Nós aqui precisamos justamente fazer investimentos em infraestrutura, investimentos em educação, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de educação, e isso é importante para que a gente tenha fluidez nessa questão industrial. Voltando só rapidamente para um exemplo lá de Israel, eu visitei o Instituto Weizmann e eles têm uma métrica para medir a sua eficiência. Ao invés deles, como universidades e como centros de desenvolvimento de pesquisa, fazer como comparando com a Europa, principalmente, comparando quantos títulos foram feitos por algum tipo de professor, quantas teses foram defendidas. Isso é um índice. O índice principal deles é medir o quanto de royalties o Instituto recebe em relação às pesquisas e desenvolvimentos que eles fizeram. Então, eles medem resultado, eles medem não teorias apenas, e eles são muito, você que conhece, eles são muito abertos a novas ideologias, a cultura deles é muito aberta à aceitação de erros, que é uma coisa que eu queria ter comentado antes. Nós aqui, a nossa cultura, ela é muito dura quando alguém erra, e nós precisamos melhorar isso, entende? Eu acho que lá eles entendem que startups podem falhar, que elas podem não na primeira vez acertarem, e com esse entendimento eles têm uma velocidade muito grande. Então, eu acho que a industrialização, voltando ao nosso, é fundamental que nós tenhamos uma indústria moderna, uma indústria 4.0 e uma indústria onde nós vamos inserir essa mão de obra. O Brasil é um país que tem capacidade de mão de obra, a nossa pirâmide está mudando bastante, mas nós ainda temos alguns anos de usar a nossa pirâmide como ela estava construída até agora, para que tenhamos pessoas bem capacitadas e não o contrário, e não os problemas sociais das grandes metrópoles que são realmente terríveis e que têm que ser corrigidos também, né? Nesse cenário, se as condições se mantiverem como estão, forte reindustrialização das nações, o dólar lá perto de 6 ou alguma coisa a mais, a bola pode estar quicando para a indústria nacional para a gente atrair a indústria estrangeira como a nova China? Olha, eu não sei se é a nova China, mas nós estamos
uma bola bem interessante para ser recebida aqui para nós, porque com o dólar a 5 e alguma coisa, perto de 6, nós temos uma capacidade competitiva em termos de indústria bastante importante. Nós temos vários aspectos que nos últimos anos o Brasil construiu. Nós temos minério de ferro, nós temos petróleo hoje, se for o caso, nós temos nós somos o celeiro do mundo em termos agrícolas. Então nós só temos que fazer uma industrialização maior desses processos e vender melhor esse Made in Brasil. Por isso que eu estava falando do Made in Santa Catarina, que pode nos ajudar nesse sentido. Mas nós precisamos realmente aproveitar essa janela de oportunidades. Nós podemos ser muito diferentes do que nós éramos. Nós já traímos toda essa indústria automobilística para cá em anos anteriores. Nós somos um dos maiores fabricantes de caminhões do mundo e podemos ser o maior. Quer dizer, nós podemos, em alguns pontos que nós podemos trabalhar, nós podemos ser realmente muito diferenciados. Ao contrário da China, nós não temos que usar a mão de obra massiva para isso, sim usar indústria 4.0, usar realmente tecnologia e conseguir fazer com que a nossa sociedade seja melhor educada, que possa participar disso e que a gente tenha realmente um país realmente diferenciado. Nós podemos ser os novos Estados Unidos. Nós poderíamos chegar nesse ponto em termos sociais, em termos... tudo que a gente falou. Não cabe a nossa... Mas teremos que ter um sistema político mais equilibrado para o futuro, onde a gente pudesse ter realmente isso. Mas nós temos condições. As bases são dadas para isso, né? Como país continental, as estruturas que nós temos, nós podemos ser realmente muito maiores, muito mais ricos do que nós somos hoje em termos de sociedade como um todo. Para isso, nós temos que ter uma indústria forte, uma indústria acoplada com o desenvolvimento e com a inovação e com esse dia a dia. Nós temos que estimular as pessoas a estarem conversando, como nós estamos aqui, mas estarem realmente falando isso no dia a dia, dentro das empresas, dentro dos sindicatos, dentro da sua própria organização pessoal, de que a gente tem que se desenvolver, a gente tem que se motivar a se desenvolver. Nós temos que dar citar mais exemplos de quem realmente se dedicou a estudar mais, a contribuir mais, a estar mais parceiro dos seus parceiros. Isso faz com que a gente faça uma mudança muito grande e tem feito uma mudança grande. Santa Catarina, de novo, é um exemplo. Nós temos bons exemplos para dar e temos muito caminho a seguir. Temos realmente uma necessidade muito grande de estarmos inseridos aí numa indústria e mais perto de mais tecnologia. Temos que nos reinventar. Eu vejo pela nossa própria empresa, nós temos que nos reinventar muito do ponto de vista tecnológico e isso, a velocidade disso é necessária. A gente fica um pouco frustrado às vezes pela velocidade que vai, não só na nossa indústria, mas nas indústrias todas aqui do Alto Vale do Itajaí. Nós teríamos como aportar mais tecnologia em nós realmente tendo essa decisão, muito mais do que apenas, e nós temos muito a reclamar, se fosse o caso, mas ao invés de reclamar, nós podemos ter uma decisão de agir, fazer diferente e fazer acontecer de forma diferente. Muito legal, muito legal. André, a conversa está excepcional, eu estou acompanhando aqui nas redes sociais, o pessoal interagindo muito, muitas ideias surgindo. A gente já está com 1 hora de bate-papo, passou voando, e até por respeito a quem nos acompanha, a você também que nos cedeu esse tempo importante da tua agenda, eu gostaria de já encaminhar para as considerações finais, já te agradecendo de coração pela tua disponibilidade. Foi um bate-papo de altíssimo nível, como a gente tem visto aqui, uma melhor que a outra. A nossa live está sendo muito, muito rica em compartilhar conhecimento e trazer visões que apontem para um futuro bom, né? A gente conversava sobre isso no telefonema que nós tivemos, a ideia de mandar uma mensagem boa para o mercado, para as pessoas que nos acompanham. Essa crise, como todas as demais que nós já vivemos, que a humanidade já viveu, vai passar e a gente vai ser capaz de reinventar nossas profissões, nossas vidas e nossos negócios. Então, indo já para as considerações finais, eu gostaria de te ouvir numa mensagem de fechamento
e para a gente já ir para a finalização da nossa live. Legal, Beni, eu te agradeço pela oportunidade, para mim é uma satisfação muito grande. Eu acho que nós temos que realmente ter mensagens positivas, nós temos muitos problemas, mas temos que resolvê-los no dia a dia e ver de que forma a gente pode executá-los de forma com que eles se transformem em oportunidades e não problemas. Eu penso que nós vamos ter, já foi colocado muito essa frase, que nós vamos ter um momento de menos Wall Street e mais Main Street. Isso faz com que a nossa capacidade de investir em indústria, em tecnologia, em novos produtos, possa ser bastante... Né? A gente sai do mercado somente financeiro para o mercado da rua, do Main Street, de onde nós vivemos e de onde nós trabalhamos. Então, para mim foi uma grande satisfação, eu fico à disposição, gostaria de ter o máximo de contato para que a gente pudesse evoluir o que mais a gente pode produzir. Para encerrar, eu tinha uma frase que me marcou muito quando eu visitei o Instituto Shimon Peres lá em Tel Aviv. Ele próprio, aos 90 anos, disse que enquanto ele tivesse mais sonhos do que realizações, ele permaneceria jovem. Eu acho que enquanto a gente tiver mais sonhos do que realizações como empresa, a gente permanece jovem e ativo. Ele falou isso com 90 anos, tendo sido primeiro-ministro, tendo ganho guerras e outras questões pessoais dele, e essa motivação é muito importante. Então, a gente tem que ter muito mais sonhos do que realizações, por mais que a gente já tenha as tido durante a vida. Então, uma grande satisfação e eu estou à disposição a qualquer momento. Um grande abraço. Obrigado de coração pelo teu tempo, uma baita mensagem de fechamento, concordo, eu admiro muito aqueles que continuam acreditando, todos nós somos positivistas, né? Nós queremos levar, na verdade, uma mensagem positiva para que todos possam refletir sobre essa passagem e com certeza nós temos muito a fazer. Eu quero te parabenizar porque tem muita gente nas redes sociais mandando mensagens para você, te apoiando. É nítido e notório a tua simpatia e pelos teus pares aí na região do Alto Vale, muita gente mandando congratulações e dando ideias muito bacanas. Vai ser um prazer estar próximo de vocês todos. A gente com certeza vai manter contato e estar próximo da indústria de Rio do Sul, da região do Alto Vale como um todo, para que a gente possa acelerar esse processo de reinvenção da indústria catarinense. Obrigado, André, de coração, e obrigado a todos vocês que nos acompanharam, estão nas redes sociais, mandando mensagens, estou muito feliz. Se cuidem, fiquem com Deus, e a gente volta na próxima Spin Live, através das nossas redes sociais, para levar mais informação sempre a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.